Voltou para aqui, tem medo. É gol! Salve, salve, meus amigos. Informação urgente, atenção aqui no canal, hein? Pedro, isso informação dada em primeira mão pelo companheiro Eric Faria, da TV Globo, né? E confirmada aqui pelo canal, mas quem deu a informação primeiro foi o companheiro Eric Faria, né? Que Pedro se reapresenta nesta terça-feira normalmente ao Flamengo, ou seja, Pedro está de volta. Pedro vai treinar nesta terça-feira no Flamengo. Certamente esta foi uma decisão tomada com a ajuda dos advogados do Pedro, tá? Certamente houve ali participação nesse processo, né? De orientação até jurídica para que o Pedro voltasse a treinar, né? Então é uma informação bastante promissora para que haja, enfim, a paz, né, entre Pedro e a comissão técnica do técnico Jorge Sampaoli. Comissão técnica do técnico é bom, né? Comissão técnica de Jorge Sampaoli. O relacionamento é bom? Não, não é bom. Não é. Mas precisa haver uma relação profissional, né? Ninguém precisa ser amigo de ninguém. Precisa haver um relacionamento profissional, né? E neste momento a gente pode assegurar a você, que está aqui com a gente no canal, que o Pedro volta a treinar nesta terça-feira pela manhã. Não pegou bem entre os líderes do elenco a falta de Pedro na manhã desta sexta-feira. O companheiro Mauro César até trouxe a informação de que o Pedro se ausentou para ir ao dentista. Já falei aqui, gente, ora, se você vai ao dentista, você avisa no seu trabalho. Você chega e avisa, fala, ó, vou ao dentista, não vou poder trabalhar amanhã. Dá para ir ao dentista também, deixa eu até consertar aqui o foco e tal. Dá para ir ao dentista depois do trabalho, a gente é o Pedro, né? Então não tem dificuldade com isso, convenhamos. Eu entendo perfeitamente o fato dele ter de ir ao dentista, mas o Pedro poderia, deveria ter comunicado à direção do Flamengo. Trouxemos num vídeo mais cedo de que o Flamengo não vai abrir mão do Pedro. De graça, história de emprestar de graça para outro clube não vai acontecer. Não vai acontecer. O Flamengo não abre mão do jogador. O jogador está sob contrato, terá de realizar as atividades dele no Flamengo, até que este imbróglio seja resolvido. Mas ele terá de trabalhar normalmente, terá e poderá estar à disposição para enfrentar o Olímpia, treinando nesta terça-feira, poderá estar à disposição para enfrentar o Olímpia na próxima quinta-feira. Demos a informação mais cedo. Abre aspas para uma pessoa muito importante no Flamengo. Não temos a menor intenção de negociar o Pedro, seja lá com quem for. O Flamengo não quer abrir mão do jogador. Por menos de 30 milhões de euros não sai do Flamengo. Não tem jeito, o Pedro renovou o contrato dele até o final de 2027. Então por que renovou? Ai, Bernardo, mas ele não sabia que teria a concorrência do Bruno Henrique. Mas ele sabe disso desde o início, né? E o único técnico, faça aqui justiça a esse técnico, que colocou os 5 para jogarem juntos, desde o início, foi o Paulo Souza numa partida contra o Goiás. O Flamengo venceu esse jogo no Maracanã, foi um jogo horroroso no Flamengo. O Apodi quase fez um gol no finalzinho. E os 5 jogaram juntos. Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Então, existe uma situação de ciência do Pedro em relação ao ambiente, até quando ele chega ao Flamengo, quando o Flamengo contrata a Fiorentina. Ele sabia que ia ser muito difícil ter espaço no Flamengo. Ou eu estou errado? Ele sabia. Ele sabia. Então, assim, eu fico surpreso com essa atitude do Pedro, né?
Vários jogadores esquentaram o banco no Flamengo e não tiveram problema com isso. Everton Ribeiro já ficou no banco, Arrascaeta ficou no banco. Ficou no banco contra o Atlético Mineiro, por exemplo, no último final de semana. Tá? Nada justifica a agressão do senhor Pablo Fernandes em Pedro. Isso é uma coisa abjeta, abominável, né? Injustificável até. Mas o Pedro não pode cometer atos de indisciplina. Eu mudei a minha opinião. Eu tinha uma opinião, quem acompanhou a live aqui no domingo passado sabe da minha opinião. Eu mudei de opinião em relação à punição. Sabe, eu achava que não tinha que ter punição diante do contexto todo. Hoje eu já acho que tem. Porque o Pedro não apareceu para treinar na segunda-feira. Então eu acho que você tem que ser punido. Tem que ser punido, sim. Por que não apareceu? Para ir ao dentista, tudo bem, poderia ter ido antes do treino, depois do treino e tal. Por que não avisou? Não custaria nada avisar. Várias pessoas têm esse tipo de problema. Ah, preciso ir a uma consulta médica, preciso ir ao dentista. Pode ser liberado do trabalho. Se o seu chefe é uma pessoa minimamente razoável, você é liberado do trabalho. O Pedro, né, não falou com ninguém, foi falar depois. Tive que ir ao dentista. Pô, pelo amor de Deus, cara, você está no ambiente profissional. E a permanência, eu repito aqui, do Jorge Sampaoli foi uma demonstração de bom senso de várias pessoas. De várias pessoas. Eu critico quando tem que criticar aqui a diretoria do Flamengo, e já criticamos bastante, e elogio quando tem que elogiar também. Para mim foi uma decisão de bom senso, né? Seria jogar a temporada no lixo. Eu acho que haverá sequelas. Eu acho bem provável que haverá sequelas. Mas, na dúvida, entre jogar a temporada no lixo e tentar fazer uma aposta, e é óbvio, gente, que os jogadores foram ouvidos, e tem que ser ouvidos, os líderes do elenco, eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Não vejo problema nenhum. Serão ouvidos, tal. Vamos ouvir aqui o Everton Ribeiro, o Gabigol, o Felipe Luiz, o Davi Luiz, blá, 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 blá. E aí, o que vocês acham? Não, vamos bancar. Vamos bancar o treinador, vamos embora. O trabalho é bom, vamos com ele, né? E também não vejo muito problema na manutenção do Marcos Fernandes, que é o filho do agressor, do Pablo Fernandes, que felizmente saiu do Flamengo. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.